como ser católico. Ser católico é muito mais simples e muito mais difícil do que parece. Muitas pessoas não sabem exatamente o que tem que fazer e às vezes quando sabe o que tem que fazer não faz direito. Então eu resolvi escrever esse vídeo e contar pra você exatamente tudo que você precisa fazer do começo ao fim para ser católico, ser um bom católico, como começar na igreja e não ter problemas futuramente. Para deixar bem claro, eu vou explicar minha metodologia para explicar esse assunto e também por que eu acho interessante falar como ser um bom católico. Primeiro, eu sou católico e eu tô cansado de ver católico mais ou menos na igreja. Eu não sei os outros católicos, o que eles pensam, mas assim, ver gente que você sabe que, por exemplo, vai na missa e depois vai fazer simpatia com o pai de santo, cara, esse é um negócio que me destrói. Mas, beleza. Esse é o primeiro ponto de por que eu acho que você tem que aprender para não fazer eu passar raiva e outras pessoas também, ou seja, é um ato de caridade. Você vai estar se preocupando com o coração alheio. Segundo, faz bem para você. Se a gente parar para pensar, Deus nos fez por um motivo. E por que ele nos fez? Bom, pra gente ser salvo. E o meio de salvação é a Igreja Católica. Então, ser católico é basicamente o meio de salvação, o jeito de se encontrar com Deus. Isso vai fazer muito bem pra você, e eu acho que você tem que focar em não ser só católico, mas entender como isso funciona na vida prática. Acho que um terceiro ponto é de que o mundo, a sociedade precisa de bons católicos. Não só de bons católicos, precisa de bons humanos. E bons católicos são bons humanos. É essa a minha tese, pelo menos. Esse vídeo vai estar dividido em 3 pontos. Um ponto é o ponto estético, ou seja, o primeiro passo da sua conversão vai ser uma conversão de aparência. O que significa que muita coisa vai mudar na sua vida, na sua vivência, e vai estar especificamente focado na parte de parecer, e não tanto de ser. Mas esse parecer, ele é muito importante. Ele é muito importante mesmo no processo de conversão, e é por isso que eu não desconsidero ele, e na verdade eu vou apontar exatamente como você tem que viver isso, para que depois desse processo você não perca a fé, que é só uma fé de aparência, e tenha uma fé real, uma fé que vai perdurar durante muitos anos. A segunda etapa é a etapa intelectual. A etapa intelectual vai se tratar sobre a sua formação. Então aqui a gente está falando de catequese, crisma, a gente está falando de conhecimentos básicos da Igreja Católica, a gente está falando também, se você achar necessário e for atender alguma vocação, de quais principais lugares para você estudar, para você aprender. E o terceiro ponto é o ponto caritativo, que é o quê? A partir de um certo momento, você vai começar a perceber na sua vida de igreja, na sua vida de fé, que tá faltando alguma coisa. Você precisa tomar uma decisão, você precisa guiar a sua vida para uma direção e você não sabe exatamente para onde, e é sobre isso que eu quero falar no terceiro ponto. Então, vamos iniciar começando sobre a perspectiva estética. Mano, me converti, sei lá, fui no retiro, conheci a Deus, fui numa missa, o que eu faço? Tá bom, primeira coisa que você tem que saber. Tudo que você faz é mera aparência. Não adianta você falar o contrário. Tudo que você faz é mera aparência. Sabe por quê? Porque na sua vida cotidiana, na sua vida comum, era assim que você vivia. Tudo que você fazia era pra parecer ser bom, pra parecer ser legal, pra ser aceito pelos seus amigos, tá certo? Então, como essa sua vivência, e você viveu, sei lá, 20, 30, 40 anos desse jeito, cara, não se julga. Esse processo, ele é lento mesmo, ele vai demorar. É um processo de você matar um homem que já existia pra construir um homem novo. Cara, você precisa ter um pingo de humildade pra entender que as coisas que você faz pra aparecer. Você faz pra ser aceito, você faz pra que te amarem. Por que eu falo isso? Porque muita gente entra na igreja fazendo coisa, faz isso, faz aquilo, e entra um monte de movimento, faz um monte de coisa, e ele tá fazendo tudo isso pra chamar atenção, para as outras pessoas perceberem e notarem, falarem, caramba, esse cara é legal, ele é top, ele faz tudo na igreja e tudo mais. E o que acontece? Ele vai fazendo essas coisas e essas coisas não dão recompensa. Elas vão dar recompensa tipo no primeiro ano, assim, na melhor das hipóteses, no primeiro ano, assim, todo mundo vai ficar, nossa, você é incrível, você tal, enfim, depois disso, a coisa vai esfriar um pouco. E aí quando ela esfriar, aí vai ser necessário você descobrir que você tem uma fé verdadeira. Entendeu? Então no primeiro passo, você está fazendo tudo por aparência. E não tenha vergonha disso. É assim mesmo que funciona. Só tenha consciência, tá bom? Saiba. E também não fica bitolado. Meu Deus, estou fazendo as coisas por aparência. Não, cara. A sua cabeça funciona desse jeito. Até as coisas, as engrenagens se encaixarem no lugar certo, você vai encontrar o seu lugar na igreja e não precisa ficar desesperado, preocupado, que vai dar tudo certo. Tá bom? Então, cara, por onde você começa? Chegou na igreja, o que você vai fazer? Mano, começa a fazer. O quê? Qualquer coisa. Eu tenho uma dica. Se você... Eu tô olhando pra baixo porque minha colinha tá aqui embaixo, então vocês me perdoem, tá? Se você vai começar a fazer alguma coisa, vai se envolver num movimento, numa pastoral, enfim, o que eu recomendo? Faça uma só, tá bom?
Faça uma por vez. Sempre uma por vez. Nunca vai em 2, nunca vai em 3. Por quê? Porque se você fizer uma por vez, você vai se dedicar de verdade, vai pegar o seu tempo livre, vai gastar nessa coisa, tá certo? E essa coisa vai ficar bem feita. Bom, a ideia é que fique bem feita. Mesmo que você faça por aparência, o resultado vai ser bom. E o fato do resultado ser bom vai trazer muito mais pontos positivos que vão te incentivar a continuar na igreja, fazer as coisas que tem que fazer. Tá certo? E se você for em 3, 4 movimentos ao mesmo tempo, a tendência é que as 3, 4 coisas fiquem capenga, tudo pela metade. E nesse sentido, cara, você não... Mano, a gente tem que sempre prezar pela economia da energia. Faça uma coisa de cada vez e faça bem feito. Tá bom? Então, entrou na igreja. O que eu faço? Eu tenho esse fogo todo, eu tenho essa energia, tô apaixonado por Deus. Uma coisa. Apostolado da oração? Vai ser apostolado da oração. Ministério de jovens? Ministério de jovens. Ministério de música? Vai no Ministério de música. Pastoral de sobriedade, se você tem problema com isso, foca em uma coisa e faz isso direito. Por quê? Porque o reconhecimento vai vir rápido, o reconhecimento é um bom gatilho. Cara, a gente não pode ser hipócrita. A gente precisa de reconhecimento para fazer as coisas no começo. Porque no começo o nosso amor por Deus é muito circunstancial. Acontece, é assim mesmo, não tem problema. Então, cara, faz e leva isso a sério. Tá bom? Então, se você vai pegar um campo para fazer, leva a sério, faz direito, faz do começo ao fim, não deixa a ponta solta, tá certo? E aí o que acontece? Vai começar a vir as pindaíbas, os problemas, as reclamações, as cobranças, e aí vem o ponto de desistir. Poxa, já tô cansado dessa pastoral, já tô cansado desse ministério, desse movimento. O que você faz? Antes de desistir, você tenta mais uma vez. Se mais uma não for suficiente, você tenta 2. Então é por isso que Jesus Cristo falou, nem 7... nem 70. Então você tenta 7 vezes. Se você tentar 7 vezes e as 7 vezes não for pra frente, é porque aquele negócio, mano, não vai dar certo mesmo, você não foi feito pra aquilo. Mas você tem que tentar como? Levando a sério, fazendo do começo ao fim. Se você desistiu de um movimento, saiba, a igreja é pra você, a igreja é pra todos os seres humanos. Então talvez você vá pra outro movimento, talvez você faça outra coisa, enfim. Só não desista no modo geral. Fala, cansei desse movimento. Não, cansei não é a palavra certa, né? Cansei. Cara, não desista por uma coisa porque você cansou. Se você cansar sempre, você vai estar sempre cansado. Se você percebeu que não é o seu caminho, tenta em outro campo, mas tenta. E outra, esse negócio de fazer para aparecer, ele tem o seu papel, ele tem a sua função e ele tem a sua utilidade. Não tenha vergonha, tá bom? Você tá fazendo as coisas? Você tá recebendo reconhecimento e se orgulhando por causa disso? Cara, aceita, isso é humano. Você é humano, você vai errar, vai pecar. Mas o que você tem que focar? Em ter consciência disso. Entender que esse orgulho, ele não é seu. Porque esse dom, esse trabalho que você está prestando não é seu. É um dom de Deus, é um presente. É uma dádiva. E outra coisa, você nunca pode duvidar dos hábitos. Um hábito que quase todo mundo fala. Acorda de manhã e lê a Bíblia. Mano, faz isso com frequência, faz isso direitinho, todo dia antes de acordar, 5 minutinhos que seja, você lê a Bíblia e, cara, entende isso como um protocolo. A maior parte das pessoas fala, não faça as coisas da igreja como se fosse um protocolo, como se fosse, né, checklist. Faz como se fosse um checklist, que daqui a 2, 3 anos, quando o negócio virar um hábito dentro de você, e você tiver necessidade disso, você vai me agradecer. Faz como um checklist. Faz por 2, 3, 4, 5, 6 anos, e depois disso você vai ver como você gosta do negócio. Tá bom? Mas primeiro faz porque você está sendo obrigado a fazer. E outra, fale para os outros. Não tem problema nenhum ficar falando para os outros, se mostrar. Como eu falei, a aparência ela tem uma função. No começo, você tem que entender. Eu sou isso. Então fala para os outros, busque reconhecimento, mas um bom reconhecimento, né? Reconhecimento das coisas boas. Fala para os outros, caraca, eu tô lendo a Bíblia, todo dia de manhã. E aí é capaz de você inspirar outras pessoas a fazer, inspirar pessoas antigas a voltar a fazer. E, mano, você vai estar fazendo uma coisa muito boa. Entendeu? Tipo, 0 defeitos. Mas vai estar alimentando o orgulho. Cara, esse orgulho... Olha... experiência própria. Esse orgulho vai durar no máximo 1, 2 anos. Quando você começar a ser pisado, que as coisas natural. Você é pisado no trabalho, você é pisado no seu relacionamento, você é pisado na rua. Enfim, quando as coisas ruins começarem a acontecer, você vai ver que esse hábito é muito mais valioso do que ficar com esse moralismo tosco que as pessoas dizem. Então faça, busque reconhecimento, esse reconhecimento é bom, ele vai te inspirar e te motivar no começo, tá bom? E não tenha vergonha de aparência, não tenha. No começo é assim mesmo, funciona e, cara, só segue. Confia em mim que eu tô falando a coisa certa.
O segundo passo é o passo intelectual. Aqui você vai começar a aprender sobre a igreja. E a primeira coisa que eu queria que você botasse na sua cabeça, especialmente se você é esse menino que quer estudar tudo, especialmente meninos, porque meninos têm mais essa pegada, que quer estudar tudo, quer ser o cara incrível, que não sei o que lá. Cara, você não é Santo Tomás de Aquino, você não é Santo Agostinho, você não é um doutor da igreja. Um doutor da igreja não nasce pronto. Calma, você pode ser no fim da sua vida. Sim, mas só lá, no fim da sua vida. Ah, mas Santo Antônio com 20 e tantos anos já era um gênio. Santa Teresinha... Cara, você não é eles, você é você. E Deus quis você, porque Ele quis te chamar, cara. Então agradece a Deus que você não é Santo Tomás de Aquino, nem Santo Agostinho. Enfim, agradece a Deus porque é bom ser você. A melhor coisa que as pessoas fazem é ser elas mesmas. Então você não é Santo Tomás de Aquino, não invente que você sabe tudo e não queira estudar tudo de uma vez. Tá bom? Não faz, isso não tem efeito. Na verdade, o que vai fazer é você cansar ou se tornar um desses rapazes chatos, enfadões, que ficam lá o tempo todo. Ai, que na igreja não é desse jeito. Na igreja não é daquele jeito. Não, mas não, cara, isso é chato. Isso não faz bem pra você, tá bom? Outra, não busque ser intelectual porque te falaram que ser intelectual é bom. Não. Se isso não faz sentido na sua vida prática, você não precisa. Curto e grosso, tá certo? A sua vida prática ela vai demandar obrigações. O que significa se você é garçom, você tem obrigações de garçom. Se você é frentista, você tem obrigações de frentista. Se você é ajudante de pedreiro, você tem obrigações de ajudante de pedreiro. Se você é pai de 3, você tem obrigação de um pai que tem 3 filhos. Entende? Se na sua vida, na sua vocação, tem a intelectualidade envolvida, por exemplo, eu estudo filosofia. A minha ideia é viver de filosofia. A minha ideia é viver de catequese, viver de ensinar os outros. Então, para mim, buscar ser intelectual faz sentido na minha vida prática. Ou seja, a minha profissão vai ser isso. Então, estudar faz sentido para minha vida prática. Estudar essas coisas, que não são coisas que todo mundo estuda e nem tem obrigação de estudar. Na verdade, o meu trabalho é estudar essas coisas, simplificar e ensinar para você. Simples assim, ou seja, tem sentido eu pegar, sentar meu bumbum na cadeira e ler o catecismo amarelinho inteiro. Tem sentido para mim? Para você, que não tem obrigação nenhuma com isso e nem faz parte da sua profissão, cara, você não tem obrigação disso. Você tem a obrigação de saber o mínimo da fé para você ser um bom católico. E isso você pode conseguir se inscrevendo nesse canal. Mas, de maneira geral, a sua vida intelectual tem que se resumir ao sentido prático. O que você precisa estudar para você ser melhor naquilo que você já faz? Tá bom? A menos que você queira mudar de profissão. Enfim, você entende a sua vida, você se conhece melhor do que ninguém, você sabe o que você precisa estudar. E não ficar protelando, deixando essas coisas para depois, estudando coisas nada a ver. Estudando filosofia, estudando metafísica. Você não precisa disso. As pessoas em geral não precisam disso. Quem precisa disso são os filósofos, os professores de filosofia e os teólogos. Então não busque ser intelectual só porque te disseram para ser. Busque ser intelectual se isso faz sentido e se faz parte da sua profissão, se isso tem motivação prática. Se você já percebeu que a vida intelectual faz sentido para você, as aparências podem te ajudar, mas só se elas forem vividas do jeito certo. Tá certo? Então o que você tem que fazer aqui? Você tem que aparecer. Do mesmo jeito que lá no estético, ou seja, no ponto estético, onde você, para viver a fé, você tem que aparecer. Então aqui, para viver a intelectualidade, você também tem que aparecer. Em que sentido que eu falo isso? Eu estou falando, por exemplo, de você pegar... Nossa, aprendi uma coisa legal da igreja. O que você faz? Você vai falar disso para alguém. Cara, falar disso para alguém, ensinar uma pessoa a respeito de um tema, é a melhor maneira que você tem para aprender isso. E pode ser que, inclusive, a pessoa para quem você está explicando isso, mesmo que ela já saiba, ela entenda isso melhor ou de uma maneira diferente, porque foi você que explicou. Mas você que está fazendo catequese, crisma, aprender uma coisa diferente, ensina para alguém. Ensina para seu pai, para sua mãe. Eles são católicos, mas eles já sabem disso. Mas ensina, fala, olha pai, se eu posso compartilhar com você o que eu estou aprendendo. Às vezes, por exemplo, seu pai é protestante, enfim, ou de outra denominação, ou de outra religião, né? Talvez isso gere algum conflito. Então encontra um amigo, alguém da igreja, e fala para ele, olha, eu tô estudando isso, você quer, posso conversar com você sobre? Aí o cara, beleza, aí você fala, enfim, apareça. Não tenha vergonha. E aí o meu próximo, vamos assim dizer, minha próxima dica cara, se exponha.
Não tenha medo de ser julgado porque errou, entendeu? Não chora, não fica reclamando. Ai, mas eu nunca aprendo. Ai, mas é difícil. Cara, é difícil, tudo na vida é difícil. Para nascer foi difícil, você nasceu chorando. Então não tem problema, tá bom? Não tem problema. Fala lá o que você aprendeu. Se você aprendeu errado, aprenda de novo com humildade. Humildade é o principal ponto para você ser católico. Entendeu? Esse negócio do se expor é muito bom justamente para desenvolver humildade. Porque é aí que você vai perceber, eu erro. E errar é totalmente natural. Errar é humano errar. Tá bom? Então, sem vergonha de errar, erra, faz de novo, tenta mais uma vez e continua. Inclusive, o meu último ponto era esse. Errar faz parte, mas tenha vergonha na cara. O que é isso? Quando você erra, você tem duas opções. Você tem a opção de aceitar que você errou e a opção de falar que a outra pessoa errou, sendo que você que errou. Mesmo você percebe que você errou, mas você fala que a outra pessoa está errando. Não, mas que é desse jeito, enfim. Se você tem vergonha na cara, você vai olhar e vai falar, caramba, errei. Ah, que bom que você me falou, obrigado. E aí você vai melhorar. Agora, se você não tiver vergonha na cara, você vai ficar bravo, vai espernear, vai chilicar. Então, assim, se alguém faz uma recomendação para você, ou te dá um conselho, ou te dá um aviso, ou te dá um puxão de orelha e você fica nervoso, cara, quem tá errado é você. Entenda. Mesmo que a pessoa esteja errada, mesmo que o que ela esteja falando é errado, quem tá errado é você. Entendeu? Por quê? Porque você tem que ouvir aquilo com humildade e entender que errar faz parte. Você é um ser humano e você pode errar às vezes. Não tem problema errar. Não tem. Honestamente, não tem. Tem um ditado popular que eu acho que é errado, mas eu vou explicar ele direitinho. As pessoas falam, você só acerta errando. Mentira. Você só acerta acertando. Contudo, para acertar, você vai errar um monte de vezes. Você só acerta acertando. Mas até acertar, você erra algumas vezes. Então, não tem problema errar. Erra, se corrija, tenha coragem de dizer que está errado, tá bom? O que não significa que toda vez que alguém for te corrigir, for te recomendar alguma coisa, que a pessoa esteja certa. As pessoas podem errar também. Tá bom? Então, assim, tenha humildade e perspicácia para poder entender. Quando você está errado, quando a pessoa entendeu errado, quando a pessoa está errada, mas nunca entenda isso como ofensa pessoal. Tá bom? Recapitulando, você não tem que querer ser Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, esses santos que eram inteligentes pra caramba, que Santo Alberto Magno, São João Crisóstomo, você não tem que ser esses caras e dar graças a Deus por isso, porque você é você. Você não precisa ser intelectual sem um motivo mesmo, sem um motivo real. Não saiba sem culpa. Simples assim. Faz parte da vida não saber das coisas. Bom, errar faz parte. E o terceiro ponto, que é o ponto da caridade. Qual que é o negócio da caridade? A caridade é o melhor da vida cristã. A caridade é quando o amor de Deus entra em você. É isso que eu quero que você entenda. Significa que a caridade é um estado de permanência de Deus no homem. É esse amor que Deus derrama sobre nós e permite que nós amamos a coisa, mesmo que ela esteja nos fazendo mal. Os pais têm um amor muito similar ao da caridade. Por exemplo, eles vão e fazem a coisa, mesmo que a pessoa seja ingrata, esteja xingando ela, fazendo maldade. Isso é o amor, caridade. Então, é o último ponto da vida cristã e é a meta principal de um católico. O católico tem que buscar, acima de tudo, a caridade. São Paulo, né, vai dizer, no fim sobram essas, a fé, a esperança e a caridade. Quando nós alcançarmos o céu, contudo, só sobrará a caridade. Porque a fé é a crença num testemunho, né? Eu acredito nesse testemunho dos apóstolos. Essa fé, ela não vai precisar mais, porque a gente já vai estar vendo aquilo que os apóstolos testemunharam. A esperança é agir na terra tendo uma garantia do céu, tendo uma busca pelo céu. Essa busca não vai existir mais, porque a gente já vai estar lá. Então lá vai sobrar só a caridade, que é esse amor de Deus, pleno e absoluto em nós. Então ele é a meta principal de qualquer católico, buscar essa caridade, tá bom? O que você vai fazer aqui? Vamos lá, é um caminho. Primeiro, você vai viver uma vida de aparência, a vida estética, essa vida de que as pessoas vão identificar em você um certo cristão, uma certa conversão. Você vai lá, vai fazer, vai se desgastar, vai se identificar, vai se comprometer com isso de verdade.
falando sobre aspecto humano, dar sua força, dar seu suor, sua palavra, cumprir com seus compromissos, cumprir com seus horários, você vai ser honrado, justo com seus compromissos, entendeu? Aqui é onde você vai se identificar como um homem ou uma mulher virtuosa, que está querendo reconhecimento. Esse é o primeiro passo, é natural. Depois você vai começar a aprender sobre as coisas da fé, tá certo? O nome disso é catequese. Então você vai tentar entender por que eu faço isso, por que eu faço aquilo, que não sei o que lá, enfim. E é muito importante você ensinar as outras pessoas para você aprender melhor, tá bom? E aí chega no ápice da vida cristã, que é quando você começa a se dedicar pelas coisas de verdade. Só que o que acontece? Esse campo caritativo, esse ponto, cara, ele vai demorar alguns anos até acontecer. Sabe por quê? Lembra que eu falei que lá na aparência você tem que criar hábitos? É só quando, por exemplo, ler a Bíblia se tornar um hábito, que é aí que você vai começar a ter caridade. É só quando ajudar as pessoas se tornar um hábito, aí começou a agir a caridade. Então demora um tempo até a caridade vir. E ela não depende só de você. Então o que você tem que fazer? Você tem que rezar pedindo pela graça de Deus. A graça de Deus é o dom de Deus que permite que você consiga receber a caridade, que é amar como Jesus Cristo nos amou. Esse amor só vai vir depois de um hábito muito grande, de você ficar fazendo a mesma coisa de maneira repetida durante muito tempo. Então a caridade, ela é muito importante, mas ela só vem por meio do hábito. E é nesse sentido que tem uma frasezinha na igreja que é a seguinte: a graça pressupõe a natureza. O que é isso? Isso significa que Deus, quando ele vai derramar a sua graça, ele precisa de um coração aberto e disponível para receber essa graça. E esse coração aberto e disponível para receber essa graça é um coração que esteve durante muito tempo exercitando o hábito de amar a Deus. O hábito de amar a Deus se dá nessas pequenas coisas: em dar esmola, em dar comida para os mendigos, em visitar os enfermos, ler a Bíblia, em conversar com os outros, ensinar os outros a respeito da fé. Enfim, tudo isso que você for fazendo e que vai demandar um grande esforço de você, de fazer todo dia, pelo menos um pouco, uma coisa só, tudo isso vai criar um hábito em você, e nesse hábito Deus vai poder derramar a graça para que nesse hábito exista a caridade. Isso significa que você vai criar um hábito, como por exemplo de ler a Bíblia todo dia de manhã. Esse hábito ele vai estar frequente na sua vida. Deus vai derramar a graça e aí vai começar a nascer a caridade nesse hábito. Significa que você foi curado em um ponto só. Agora imagina quantos pontos da sua vida precisam ser curados. Então você tem que criar um hábito por vez. Então primeiro você começa, por exemplo, lendo a Bíblia todo dia de manhã. Acordou 15 minutinhos, pega, lê 3, 4 folhas, leu ali 15 minutinhos, beleza, fechou, foi pro trabalho, foi pra escola, foi fazer o que tinha que fazer. Aí você vai fazer isso por muito tempo, até que chega um momento que você vai perceber que quando você pensar em não fazer, vai existir em você aquele sentimento do caramba. Nossa, mas eu sinto saudade disso, mas eu sinto vontade disso. Como é que Deus derrama a caridade? Não economize na oração, sempre reze. Reze o terço, reze a Ave Maria, faça orações espontâneas, né? Que é aquela oração que você fala o que você quiser. Sempre. Cara, aqui é uma outra dica que todo mundo fala o contrário. Sempre faça o mínimo mesmo. Do tipo, cara, qual que é o mínimo que eu posso fazer hoje para ler a Bíblia? 5 minutos. Vou ler 5 minutos. Cara, se você fizer esses 5 minutos, eu não tô brincando, se você fizer esses 5 minutos de leitura da Bíblia todos os dias, mais ou menos em 3 anos você termina de ler a Bíblia. Isso é muito mais que 90% dos católicos, tá bom? Então se você fizer esse hábito mínimo de ler 5 minutos por dia, cara, você tá fazendo tudo. Tudo que precisa. Aqui a gente não vê o trabalho como uma conquista de muito com pouco. A gente vê o trabalho de uma conquista de muito com muito. Então a gente conquista muito lá na frente com muito esforço e muito trabalho e muitos dias de trabalho acumulado. Então, por exemplo, eu vi uma injustiça. Você pode fazer um ato de contrição pela pessoa. Você vai fazer isso. Pra quê? Pra você não ser corrompido por aquele mal. E aí, conforme você vai fazendo esses pequenos atos de injustiça,
você vai percebendo que seu coração vai se tornando mais justo. Você vai se tornando uma pessoa mais consciente da bondade. E aí a caridade de Deus vai se derramando sobre você. Você vai ser capaz de amar. Então, é sempre esse hábito. Caramba, eu tenho que fazer. Outro. A confissão é a chave do sucesso da vida de fé. Então, cara... tô fazendo errado, blá blá blá, fiz um compromisso, não consegui cumprir o compromisso. Confessa que você não conseguiu cumprir um compromisso. Sabe por quê? Porque aí vai vir verdadeiramente o perdão de Deus, e depois desse perdão, você também vai ter mais força para fazer isso. Porque a graça de Deus derramada na confissão é uma graça que perdoa, é uma graça que cura e é uma graça que fortalece. Olha só, ela tem essas 3 funções: perdoar, curar e fortalecer. Então, quando você confessa um compromisso que você não conseguiu cumprir, você se torna mais forte para conseguir cumprir esse compromisso da próxima vez. Então, volto no exemplo. Vou rezar a Bíblia todo dia, ler a Bíblia todo dia de manhã. Cara, não consigo cumprir um dia? Guarda lá, pega um dinheirinho, escreve. Não li a Bíblia hoje, não tive tempo. Vou me confessar por isso. Falar, olha, padre, eu fiz o compromisso com Deus, vou ler a Bíblia todo dia, não consegui cumprir. Cara, não precisa despirocar, só faz uma confissão simples. É simples assim, tá bom? E não se preocupe, você não é santo. Você vai errar, você vai cair, você vai despencar, às vezes isso acontece. Se você tem problema com masturbação, você vai se masturbar às vezes, tá bom? É um processo, cara, é um processo de perdão, cura e fortalecimento. É para isso que você confessa, entendeu? Para continuar tentando, tá bom? E lembre, o último ponto, cara, o último ponto que eu acho que você tem que saber, que você precisa focar nisso, é lembre mais das vitórias do que das derrotas. Cara, isso é muito importante, é muito importante. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade nisso, porque eu só fico lembrando das coisas que deu errado, das coisas que eu fiz errado, dos pecados que eu cometi, sabe? E aí, às vezes, eu esqueço de glorificar a Deus pelas pequenas vitórias que Ele me concedeu, tá certo? Com uma oração que eu fiz, uma oração bem rezada, um momento de adoração bem adorado, tá bom? Então, essas são minhas dicas. Eu tenho certeza que se você seguir isso daqui por 5 anos, em 5 anos você vai ser um dos melhores católicos que você conhece, um dos melhores católicos da sua comunidade, um católico referência para as outras pessoas, tá certo? Onde as pessoas vão olhar para você e vão falar, caramba, eu posso confiar nessa pessoa. E eu tenho certeza que você quer ser um católico que inspira confiança, inspira paixão, as pessoas ficam apaixonadas por Deus quando vê você, tá certo? Então faz essas coisas direitinho, do jeito que eu tô falando aqui, e vai nutrir todos esses sentimentos em você, nas pessoas ao seu redor. Elas vão confiar em você e confiar no seu compromisso com Deus, certo? Então eu queria dizer que Deus te abençoe, que eu espero te ver aqui. Se você gostou de tudo isso, não esquece de dar um curtido, um comentário, se inscrever no canal, acompanhar nossos vídeos. A gente tem outros vídeos aqui, tem uns vídeos mais emocionados, outros mais calmos. Enfim, eu sou meio instável mesmo nesse sentido, então vou pedir a sua compreensão, tá bom? E dizer que eu espero que Deus te abençoe e que eu quero te ver logo. Te vejo no céu.